Carta aos Hebreus, capítulo 2. Quero ler os versículos 17 e 18 para tomarmos como base da nossa meditação estes minutos que nos resta. Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18. Nos diz a palavra de Deus: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. O sacerdócio de Cristo é precioso, meus irmãos, como já sabemos. Sacerdócio ou sacerdote, quero dizer, era um homem escolhido por Deus. Deus foi quem instituiu isto, e um homem consagrado, um homem que se dedicasse às coisas sagradas de Deus, e principalmente com uma função especial. E a função deste homem consagrado, dedicado a Deus, chamado de sacerdote, era representar o homem diante de Deus. Essa era a maior tarefa do sacerdote. Vamos ver isso, Êxodo capítulo 28 e o versículo 38. Nos diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos meditando. Êxodo 28 e 38. Diz assim: encontraram? Diz a palavra: e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas e as suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Então, instituído por Deus, esse homem tinha essa sublime função, essa função, dentre as funções que ele tinha, de ministrar no culto, ou no momento do sacrifício. A missão principal dele era representar o homem de Deus, diante de Deus, para que Deus aceitasse o povo, aceitasse o homem. E com os ritos do tabernáculo, foi necessário que esse homem sempre existisse para representar os homens, o povo, diante de Deus. O sacerdócio naquela época era uma dádiva, ou um presente, ou uma honra da parte de Deus. E nos sacerdotes existia um que se destacava, que esse era chamado de sumo sacerdote, que é o mesmo que grande sacerdote, ou sacerdote principal. Ele era detalhadamente separado dos sacerdotes, com as funções
mais importantes, como, por exemplo, chegar na presença de Deus. O sumo sacerdote entrava sozinho na presença de Deus, como função privilegiada para apresentar o homem a Deus, ou representar o homem diante de Deus. Ele tinha suas roupas que usavam, era diferente, suas funções que desempenhavam eram funções bastante excelentes e principais, e as exigências que eram impostas sobre ele era a exigência de homem consagrado. Qualquer um não podia ser nem um sacerdote, nem um sumo sacerdote. As exigências eram muitas, porque ele ia representar o homem diante de Deus. E toda essa representação era para que Deus aceitasse o homem, porque o homem havia se separado de Deus no nosso pai Adão, e Deus olhava para o homem, mas a condição do homem irritava a santidade de Deus, porque era uma condição de pecador desobediente, e todo desobediente receberia o pago pela sua desobediência. Ele teria a resposta da sua desobediência, e isso afastava o homem de Deus. Aí Deus resolve criar o sacerdote e o sumo sacerdote, e isso reinou durante toda a época que Moisés juntou o povo. E na antiga aliança, compreendendo dizer o Antigo Testamento, isso reinou. O homem que se apresentava para representar o homem a Deus. E Deus recebia o sumo sacerdote. Ele não podia falhar. Ele não podia ter uma vida desregrada. Não podia ter uma vida que não fosse consagrada, porque se entrasse ali ele morria. É tanto que quando ele entrava, ele tinha uma cinta e uma corda que estava atada na sua cintura, e ele entrava para representar o homem diante de Deus no lugar chamado Santo dos Santos. E se ele não estivesse bem, lá dentro mesmo ele morria. Era exigida a santidade dele, e nas bordas da sua roupa, do seu roupão, o roupão do sacerdote, existiam umas campainhas. Isso tal como era a exigência sobre ele. E se ele não estivesse bem, lá dentro ele morria. E ninguém podia entrar para tirar o sumo sacerdote que estivesse lá dentro numa situação difícil. Puxava a corda. Essa era a exigência. Mas esse homem entrava para representar o homem diante de Deus, mas também era um pecador. E, sendo pecador, o homem continuava em pecado aos olhos de Deus, porque todo o ritual que o sacerdote fazia apenas cobria o pecado. E os homens e o povo continuava a pecar, continuava da mesma forma diante de Deus. E o que é que Deus providencia para que isso seja resolvido? Nós sabemos a história da salvação. Deus providencia o seu Filho para entrar e ser o sumo sacerdote, para que ele pudesse representar o povo e resolver a situação do povo diante de Deus. Porque o sumo sacerdote e os sacerdotes da época não resolvia. Por que não resolviam? Porque eram homens também que precisavam já de resgate. Apesar de ele ter uma vida consagrada e ser um homem separado, santificado, mas ele também precisava de que o resgate alcançasse ele para a presença de Deus. Precisava de alguém que representasse ele próprio diante de Deus. É tanto que era preciso que ele sacrificasse
por ele. Não tinha como sair. Se precisava de um sumo sacerdote, a exigência de Deus era um sumo sacerdote puro, santo, perfeito, sem pecado. Onde está esse homem? Desde Adão, ninguém, não surgiu ninguém, porque o próprio Deus, o salmista escreve Deus dizendo que olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Agora, o sacerdote não resolvia, o sumo sacerdote não resolvia, apesar de ser consagrado, santificado, separado, dedicado, não resolvia o problema do povo, não resolvia o problema do homem. Tinha que ser um sumo sacerdote que não viesse da linhagem de Arão, que não viessem com as características de Arão, fosse um homem completamente separado. Quem seria este? Voltamos a Hebreus 2, 17 e 18. Veja que coisa linda. E aqui nós encaixamos. Diz assim, Hebreus 2 e 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. A exigência de Deus era que esse sumo sacerdote, para resolver, ele também fosse semelhante aos irmãos, ou seja, como nós. Como nós. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Tinha que ser um igual a nós, semelhante a nós, mas com um detalhe importantíssimo, que não se assemelha a nenhum de nós. Versículo 18, diz assim, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele teria que ser um como um de nós, agora com um detalhe, sem pecado. E uma vez ele disse aos fariseus, quem me convence de pecado? É o mesmo que dizer, qual é? Vocês têm alguma acusação contra mim? Pode me pegar em alguma falha? Tinha que ser esse homem. E aparece o nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. E aonde é que está elaborado este sumo sacerdote para resolver o pecado do homem? Resolver. E como era que resolvia? A única forma de resolver é tirar o pecado. Tirar. É fazer com que o homem se torne justo. Que coisa tremenda, um pecador justo. Bendito é o nome do Senhor. E aparece ele como um sumo sacerdote de uma forma maravilhosa e que não vem da linhagem de Arão. De onde vem esse sumo sacerdote? Ele vem da parte de Deus, do Eterno, e o seu sacerdócio não é um sacerdócio feito da genealogia, e gerou fulano e chegou até lá. Não, ele aparece como sumo sacerdote de uma forma maravilhosa, uma forma singular, e não haveria outro igual. Veja aí, Hebreus capítulo 5,
e versículo 4. Vamos ler o 4, o 5 e o 6. Hebreus 5, 4, 5 e 6. Diz assim: e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por como Arão. Veja, para ser o sumo sacerdote, ninguém podia se fazer sumo sacerdote e nem querer ser sumo sacerdote. Era preciso ser indicado por Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele é bem claro. Ele diz assim: e ninguém toma para si. Ou seja, ninguém se faz. Senão, disse, ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado. E quem é que foi chamado no Antigo Testamento? Quem foi chamado no Antigo Testamento? Quem foi chamado foi Arão, como diz aqui a palavra. Senão o que é chamado por Deus como Arão. Arão foi chamado, e ele veio da tribo de Levi, como nós conhecemos, e ele foi chamado por Deus para ser o sumo sacerdote, junto aos sacerdotes, para o sacrifício e representar o homem diante de Deus. E não resolvia o problema do homem, porque Arão também era pecador. E agora, precisa de um sumo sacerdote que resolva. Vamos para o 5, Hebreus 5 e 5, diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer, mas glorificou aquele que lhe disse. O que foi que ele disse? Hoje, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote segundo a ordem de... Agora veja, Arão vem da tribo de Levi, e de Arão por diante, os filhos, a descendência, foram sacerdotes. Agora, Jesus aparece, como diz aqui, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? E Melquisedeque, segundo a palavra, não tem genealogia. De onde vem o sumo sacerdote que virá resolver o problema do povo? Não vem da descendência humana. Por quê? Porque o Deus Criador exigia alguém que não tivesse pecado, alguém que não viesse da descendência de pai para filho, e aí vai, que fosse correndo a descendência, porque aí, se fosse assim, ia trazer sobre si a culpa do pecado herdada no nosso pai Adão. É por isso que o salmista disse assim: em pecado me concebeu minha mãe, e em pecado fui gerado. Então, a descendência do homem não podia sair de forma que se apresentasse como sacerdote ou sumo sacerdote e representar o homem diante de Deus, porque Deus não aceitaria um pecador para resolver o problema. Era preciso alguém que não tivesse nenhum tipo de pecado. Aí diz, versículo 6: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, como está escrito no capítulo, vamos para Gênesis,
14 e 18. Rapidinho aí, meus irmãos, por favor. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do... Glória seja dada ao nome do Senhor. Melquisedeque, numa tipologia como sacerdote do Deus Altíssimo. Isso foi no início. E nós não vemos a genealogia detalhada na Bíblia de Melquisedeque. E agora vem o escritor aos Hebreus dizendo que naquilo, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, porque naquilo que ele mesmo, não é esse versículo, é o de cima, pelo que na verdade, versículo 16, porque na verdade ele não tomou os anjos, nem tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, vem este homem sem genealogia, e agora ele é, o Senhor diz que ele é da descendência da genealogia de Melquisedeque, onde não existia a sequência, pelo menos não está registrado na palavra de Deus. Melquisedeque era o homem que, segundo Gênesis 14, 18, era o rei de Salém, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e aparece Jesus Cristo como por ordem de Melquisedeque. É um mistério glorioso a chegada de Jesus, que não veio da participação humana, porque não ia adiantar o homem se apresentar diante de Deus para resolver, mas a situação da gente era alguém que resolvesse. O problema do homem é alguém que resolva. E o que é resolver? É tirar o homem da condenação para um descanso. É tirar o homem da condenação e para fazê-lo justo. É tirar um homem da condenação do pecado e levá-lo para viver uma vida eternamente santa. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aí aparece o nosso eterno Salvador, segundo, como disse, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele assume o sacerdócio, de forma que pudesse sarar a nossa ferida pior. Sabe qual é a ferida pior? A chaga, o pecado, que corrói o corpo, a alma e o espírito. Essa era a chaga maior. E aparece quando João estava batizando no Jordão. João vê Jesus, ele continua batizando, João o Batista, aí ele vê Jesus, João 1:29, aí ele diz assim, ele dá um grito bem forte, e esse grito foi um grito de uma surpresa que chegou onde talvez o povo do momento não soubesse dessa linda surpresa. A surpresa era essa. Ele diz assim, João 1:29, e no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse. O que foi que ele disse? Coisa linda isso aqui. O sacerdote intercedia, o sacerdote fazia todo o ritual, mas apenas cobria. É como se João dissesse: aqui está a solução dos homens, aqui está a saída dos homens. Aí ele diz: glória seja dada ao nome do Senhor. Eis aí! Que cena linda, parece que eu estou vendo, lá vem Jesus.
aquela multidão ao lado dele, tanta gente. Aí João para-o de batizar e diz: eis aí! Eis aí o quê? O Cordeiro. Ora, mas o sacerdote também oferecia cordeiro. E tinha que ser de 1 ano, não podia ter mancha, tinha que ser um animal limpo. Só que ele levava, derramava sangue, esquartejava em cima do altar, o sangue era aspergido, mas apenas cobria. Mas agora João dá um grito de vitória. E o grito de vitória é esse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado é uma enfermidade entranhada. O pecado entranhou na alma, no espírito e no corpo do homem. Não tinha cirurgia que tirasse essa enfermidade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o Cordeiro veio e entrou no corpo, na alma e no espírito do homem. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E vem com um sacerdócio maior do que o sacerdócio de Arão. E vem com um sacerdócio perfeito. Glória ao nome de Jesus. Perfeito, porque em tudo foi tentado. Detalhe, mas sem pecados. Quando eu volto a ler, eu estava meditando nesse versículo 18 do capítulo 2 aos Hebreus, disse: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Ele foi tentado, porque a tentação faz a pessoa padecer. Sabia? É tanto que muita gente, muitas vezes, cede, porque é uma luta. Agora, a tentação no sentido pejorativo, no sentido de derrubar, de destruir, de afastar a comunhão de Deus com o homem e do homem com Deus. A tentação nesse sentido é aquela que vem, que é elaborada pelo inimigo da nossa alma. É difícil, não é fácil vencer a tentação. Não é fácil chegar e dizer: fui vitorioso. Requer nosso. Então, Jesus foi tentado e padeceu. O padecimento de Jesus foi igual ao nosso. Agora, tem um detalhe: ele não tinha o que Arão tinha, porque ele veio de uma forma milagrosa. Ele foi um menino, ele nasceu, ele foi gerado no ventre de uma mulher, como toda criatura humana, mas com um mistério glorioso. Não houve a célula contaminada para que unisse com as células de Maria para ele nascer. Aí está o detalhe. Ele não é contaminado, porque o que no ventre de Maria foi gerado foi uma obra preciosa do Espírito Santo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que no Salmo 110 e o versículo 4 diz assim, veja aí, Salmo 110 e o verso 4. Salmo 110 e verso 4, diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá.
Tu és. É bom ler antes da vírgula. Leia sem dar intervalo, até na vírgula. Tu és. Aqui já está um detalhe. Diz assim, o início do versículo: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote singular. Não tinha sacerdote eterno. Não tem sacerdote eterno no mundo humano, entre os humanos. Não tem. Mas esse sacerdote que ia resolver o problema, ele é eterno. É eterno. Jurou o Senhor, ou seja, foi o Senhor quem disse. E é interessante que o escritor aos Hebreus diz que Deus não jura por ninguém. Por quê? Porque geralmente quando se jura por algo ou por alguém, não é? Eu juro por isso. Olha, eu juro por isso. Aí bota isso ou alguém para fortalecer aquele juramento. Deus é diferente, porque não tendo ninguém maior do que Ele, Ele jurou por si mesmo. Diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno. Diga comigo assim: eu dou glória a Deus, porque o meu sumo sacerdote é um sacerdote eterno. Oh, glória a Deus. Agora, o escritor aos Hebreus disse que ele foi igualzinho a você, igualzinho a mim. Passou por todos os vitupérios que eu passo, para que ele pudesse ter misericórdia de nós. Bendito é o nome do Senhor. Ele vem com um sacerdócio perfeito. Entrou para resolver o problema. É por isso que o mundo não entende a salvação. O mundo diz assim, alguém do mundo, não é? Diz, está salvo. Ninguém está salvo. Eu estava num consultório e saiu uma conversa tal, e a conversa entrou nesse processo da salvação, e o cidadão disse, não, os crentes andam dizendo por aí que está salvo, mas ninguém está salvo. Aí eu disse a ele, eu sinto que estou salvo. Ele disse, mas ninguém sabe. Eu disse, o senhor não sabe, mas eu sei. Ah, mas isso é uma questão de fé. Eu disse, chegou exatamente no auge principal. É uma questão de fé. E eu creio pela fé que Jesus me salvou. Eu sinto salvação na minha alma. E ninguém pode dizer que não, porque eu sinto. Ora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque a fé vem pelo e o ouvir pela. O sumo sacerdote que não tem genealogia e veio da parte por ordem de Melquisedeque, resolveu a nossa situação. Resolveu. Está resolvido. Você sente que está salvo? Quem sente que está salvo aqui? Tem alguém aqui que tem dúvida da salvação? Levante a mão. Não, nós não temos. Porque o sumo sacerdote resolveu o nosso problema. Ele entrou com um sacerdócio perfeito. Perfeito.
E o sacerdote naquela época, ele entrava na presença de Deus, no lugar santo do santo, para resolver, e ia lá com muito cuidado, e depois que oferecia o sacrifício, voltava e ia embora. O local santo do santo ficava lá resolvido. O nosso sumo sacerdote, ele venceu aqui na terra e subiu, e está à destra de Deus. Enquanto o sumo sacerdote da antiga aliança entrava e saía, ele não, ele entrou, está lá, intercedendo por nós, e como o escritor aos Hebreus 2:18 diz que ele vive tendo misericórdia daqueles que são tentados. Hebreus 2:18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer. Porque, meus irmãos, ninguém, por mais que faça, se torna digno da bondade de Deus. É tanto que quando nós lutamos pela nossa santificação, que é o nosso dever, por mais que façamos, mas não nos torna digno. Quem nos torna digno é a sua misericórdia, é a sua compaixão. Porque a natureza que carregamos, ela é muito frágil. Ela é muito frágil, mas é a sua misericórdia. Por isso que ele sobe, senta à destra de Deus e lá intercede por nós. Isaías 53:12. Isaías 53:12. Diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele subiu, e lá está. É por isso que você venceu este ano. Você que muitas vezes, ou nós que muitas vezes até nos esquecemos dele, e irritamos tanto a sua santidade, provocamos a santidade dele, pela nossa maneira de ser, pela nossa fragilidade, pelo nosso velho homem que vez por outra nasce, irrita a sua santidade. Mas Jesus está como sumo sacerdote ao lado, intercedendo: Pai, sofri por ele, derramei o meu sangue por ela. E vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai intercedendo por nós. Como é maravilhoso o sumo sacerdote que está na presença de Deus para interceder por nós. Ele também se identifica com a nossa natureza humana. Ele se identifica. Ninguém conhece mais a nós do que o nosso sumo sacerdote. Ele conhece o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É uma coisa tremenda. Às vezes se emite juízo de outras pessoas porque vê por fora, não é?
A gente é normal emitir juízo. Isso aí presta não, rapaz. Aí emite juízo. Agora você emite juízo sem conhecer. Agora ele não. O sumo sacerdote conhece. E o conhecimento dele é sempre com um olhar de restauração, com um olhar de aproveitamento. Oh, aleluia! E sujeito aos juízos humanos, muitas vezes é reprovado completamente, mas ele, como o sumo sacerdote perfeito que se compadece da nossa natureza, está pronto a nos ajudar, está pronto a dizer: não, levanta-te, vai, eu me agrado de você, eu posso te ajudar, você é útil para mim. Aleluia! Porque ele conhece a nossa natureza, ele é capaz de socorrer a todos nós. E por último, como sumo sacerdote, na presença de Deus, ele intercede por nós para que sintamos a presença de Deus, para que possamos sentir a presença do Todo-Poderoso. Quando eu perguntei aqui se alguém tem certeza de que está salvo, é porque sente o perdão de Deus. Todos os que estão aqui eram reprovados do pecado. Aleluia! Você não está aqui porque você era bonzinho, não. Não, eu é do emprego para a casa, da casa para o emprego, não faço mal a ninguém, dou esmola, sou bonzinho. Não, isso não adianta, isso é dever do ser humano, mas isso não nos leva a ser condicionado para receber a misericórdia e a salvação dele. Não nos leva. Mas como ele é especialista em ajudar aquele que não presta. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos aí da galeria? E tem um hino antigo que diz assim: eu me envergonho de me lembrar da senda por onde passei. É possível que alguém aqui dentro diga assim: mas quem era eu? Eu não prestava, era para nada. Era. E é assim mesmo, é assim, para que se manifeste a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua bondade, o seu amor, a sua piedade. Oh, ele me transformou, ele me mudou. Ele mudou a minha vida, ele fez uma metamorfose. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E hoje o sumo sacerdote, e eu quero dar a palavra final para você. Continue fiel a ele. Mesmo com essa pouca força. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Tendo pouca força, negaste o meu nome. Jesus, segura na mão da gente, segura na gente, segura, nos segura. O sumo sacerdote, estamos fechando o ano dizendo para ele: eu te amo. Diga assim para Jesus: Jesus, eu te amo. Diga de novo: Jesus,
Eu te amo. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Vamos em frente. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus.